Como é difícil arrumar iluminação de noite. Eu acho que entre as palavras que eu mais uso. Trampo? Uhum. Ó. E aí, meu povo? Se essa é a primeira vez que você está me vendo, meu nome é Bianca, sou psicóloga. E esse vídeo é pra gente conversar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos. Por que eu resolvi trazer esse vídeo agora, né? No mês de agosto, aqui no nosso país, tem a campanha do Agosto Lilás, que é uma campanha feita para prevenir a violência contra a mulher. Ela é feita em agosto, porque é o mês do aniversário da Lei Maria da Penha, aqui no nosso país, que esse ano completa 14 anos, né? E eu resolvi trazer esse vídeo pra gente falar um pouquinho sobre relacionamentos abusivos, violências e todos esses detalhes, né? Primeira coisa que eu quero deixar muito claro é que eu vou exemplificar aqui, eu vou estar falando de um relacionamento abusivo entre um homem e uma mulher, mas isso não é a regra. Existem relacionamentos abusivos homoafetivos, existem relacionamentos abusivos onde a mulher é abusiva e o homem é a vítima. Isso tudo existe. E as relacionamentos abusivos, eles podem estar além de um relacionamento amoroso. Você pode ter uma amizade abusiva, você pode ter uma relação de trabalho abusiva, e tudo isso vai aparecer de alguma forma nisso que eu vou conversar aqui com vocês. Acaba que eu vou exemplificar aqui tudo que eu vou falar. Vai ser voltado para o relacionamento amoroso entre um homem e uma mulher, onde a mulher é a vítima, por conta da campanha que a gente está vivendo. Inclusive, depois eu vou trazer as leis, vou trazer os tipos de violência, e esses tipos de violência estão constados lá na Lei Maria da Penha. Então, vamos lá. Primeiro passo. O que é um relacionamento abusivo? Basicamente, um relacionamento abusivo é aquele relacionamento onde uma pessoa dentro do relacionamento tem poder sobre a outra. Como é que funciona isso, então? Seria como assim, se o homem, ele demonstrasse atitudes como se ele mandasse, como se ele fosse mais, como se ele fosse, não sei nem se mais importante, mas como se ele fosse o dono, como se ele fosse o chefe daquele negócio que tá rolando ali, e é ele que manda, e a mulher acaba tendo que acatar algumas coisas. Por que isso é muito perigoso, assim? Porque normalmente um relacionamento abusivo, ele não começa abusivo. É muito difícil, eu não vou dizer nunca, mas eu vou dizer assim que é muito, muito raro que uma mulher que vai num primeiro encontro com um cara que já é grosso com ela e já é meio bruto com ela, até às vezes um pouco agressivo fisicamente, mesmo sem bater, sem nada, mas tipo, de dar um puxão, de dar um apertão, alguma coisa assim, isso já são sinais. Mas se isso aparece no primeiro encontro e a mulher percebe, é muito difícil que esse relacionamento vá pra frente. As mulheres, elas não estão muito afim de continuar nisso, né? Não é... Tô falando aqui, gente, não é regra. Mas se a gente percebe de primeira que aquele relacionamento ali vai dar errado, normalmente a gente sai de perto dele, logo no início. O problema, o perigo está que esses relacionamentos normalmente começam muito bons. Normalmente esses relacionamentos começam como qualquer outro. A primeira fase maravilhosa, vocês se conhecem e tem toda aquela parte de se conhecer, de romance, de cuidar da relação e tudo mais. A gente sabe, início de namoro ele tem essa coisa mais romantizada, assim, e no relacionamento abusivo isso também acontece. E o que vai acontecer, como eu ilustrei na história que eu postei no meu Instagram, o que vai acontecer é que os sinais são muito sutis. E se a gente não presta atenção, se a gente não tá atenta, muitas vezes a gente deixa passar até ir para um momento mais perigoso, até virar alguma coisa que às vezes a gente perdeu um pouco do controle, né? Então, o que eu queria passar aqui sobre os relacionamentos abusivos é que às vezes eles vão começar com uma coisa muito pequena, como por exemplo, uma briga porque você saiu e não avisou. Eles podem começar, por exemplo, com ele ou ela, enfim, mas aqui ele, querendo controlar com quem você sai e que roupa você usa quando você sai. Coisas muito pequenas, muito sutis que vão aparecer. E o que acontece é que quando a gente tá dentro do relacionamento, a gente não tá procurando isso. Muitas vezes a gente entra no relacionamento e a gente começa a confiar nessa pessoa. Então eu não tô no meu relacionamento o tempo todo buscando sinais. Só que o que acontece quando a gente não presta atenção no começo é que a gente aprende a se adequar. Isso é natural do ser humano. A gente vai se adequando aos pouquinhos. Então, quando ele começar a ser um pouquinho abusivo, você vai se adaptar um pouquinho ali. Aí, o próximo degrau também é muito sutil. E esses degraus vão indo até o dia que acontece alguma coisa que não tem mais como disfarçar. E aí você se toca.
seja uma agressão física, uma agressão sexual, mas às vezes demora pra você se tocar, porque a gente vai se acomodando àquele espaço. Quando a gente tá no relacionamento, a gente não quer que esse relacionamento seja abusivo. E isso também mostra pra gente por que é tão difícil, às vezes, para algumas mulheres saírem de relacionamentos abusivos, porque não é fácil. Provavelmente você conhece alguém que já passou por um relacionamento abusivo, isso é uma coisa muito comum na nossa sociedade. E é muito comum que quando tem um relacionamento abusivo, você chegue pra conversar com essa pessoa e ela não queira escutar. Ela não entende, ela diz que você tá louca e que não é bem assim, que não, mas ele mudou, não, mas ele prometeu que nunca mais ia fazer isso. E isso acontece. E existe na teoria a gente chama de ciclo da violência, que é mais ou menos uma forma como a gente pode entender como é que essa mulher fica presa dentro disso. E o ciclo da violência é composto por 3 fases. Tem a primeira fase, que é a escalada da tensão, que seria o momento em que ele começa a ficar mais tenso, mais agressivo verbalmente, mais curto, assim, meio sem paciência. Temos o segundo momento, que é o momento da agressão em si. Então, é realmente quando ocorre o ato mais grave, uma agressão física, uma agressão sexual, ou algo do tipo. E aí a gente passa pro terceiro momento, que é a lua de mel, onde o agressor promete que nunca mais vai fazer isso, que foi só um momento, que foi um erro, ele entende que ele errou e que tudo certo vai passar e que ele nunca mais vai fazer isso. E muitas vezes a mulher acredita. E a mulher não acredita porque ela é inocente, ela acredita por tudo isso que eu falei. Quando a gente tá no relacionamento, a gente entra, a gente constrói confiança. E é isso, é difícil a gente encontrar. Eu tinha uma professora na faculdade que ela sempre falava que a gente tem que ter muito cuidado em observar o observador, em observar a nós mesmos. E nós não nos vemos de dentro da ilha. Nós precisamos sair da ilha para ver a ilha. Quem vê a situação de fora vê tudo muito óbvio. Quem tá dentro tá vendo muito de perto, tá aqui, assim, na cara. Então não dá pra ver, porque tudo que você vê é um pedacinho assim, tudo que você vê é uma relação que você quer manter, que você construiu, que você teve um trabalho, você teve um esforço ali pra manter essa relação. Então não é fácil dizer que acabou essa relação, que ela não é boa, que ela não foi saudável e tudo mais. Então existe tudo isso, todas essas dificuldades. E aí aqui eu quero trazer um pouquinho sobre os 5 tipos de violência que são previstos na Lei Maria da Penha. Então temos a violência psicológica, que é muito conhecida, que é esse ato de xingar, ofender, manipular, chantagear e tudo mais. Temos a violência sexual, que vai envolver desde um estupro até algo mais simples, como um puxão, como forçar um beijo, coisas assim. Temos a violência física, que envolve agressões contra o corpo. E aqui tem 2 que são um pouco menos conhecidas, que eu acho muito válido ressaltar elas, que é a violência moral, que é a violência que atinge a imagem da pessoa perante a sociedade, então seria espalhar um boato sobre você ou algo desse tipo. E tem ainda a violência patrimonial, que é quando a agressão vem para os seus bens. Então, por exemplo, se ele esconde o seu celular, se ele tira os seus documentos, se ele não dá direito a você usar o seu salário, ou até mesmo se existem contas na casa, vocês moram juntos, e ele te dá toda a responsabilidade de pagar, e isso não foi acordado entre os dois, porque se isso é acordado entre os dois, tá tudo certo. Mas se ele diz assim, você paga isso e eu gasto meu dinheiro comigo, isso é abusivo. Se você não concordou, se isso não foi um acordo, isso é abusivo. Esses são os 5 tipos de violência, eu falei bem brevemente sobre eles, se vocês quiserem saber mais, podem perguntar aqui embaixo que eu respondo. E aí a última coisa que eu queria falar é, se você conhece alguma mulher ou alguém que tá num relacionamento abusivo, não se afaste. Não ache que ela é burra, ou que ela não quer continuar sendo sua amiga, ou que ela tá ignorando o que você fala, ou que ela não acredita em você. Não pensem dessa forma. Se você conhece alguém que tá nisso, se mantenha o mais perto possível, porque tudo que o agressor quer é que você se afaste. Tudo que o agressor quer é que a mulher esteja o mais sozinha e vulnerável possível, que ela não tenha para quem correr atrás. Isso é o que ele quer. E isso é o que a gente não pode deixar. Então, se você conhece, conversa com essa tua amiga, às vezes até expõe isso que você percebe, fale de situações que você viu. Você conviveu com eles e ele fez uma coisa específica, chega pra ela e fala, tu percebeu que quando tu fez isso ele te respondeu daquela forma? E pergunta, esteja por perto. E se ela não ver, não insista, não joga, não bate de frente, que isso não vai ajudar. A ideia é se manter por perto, porque quando ela precisar de ajuda, ela vai ter pra quem correr atrás. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. O tema é um pouco mais pesado do que os outros vídeos que eu já trouxe aqui.
mas é um tema importante, não podia deixar de trazer isso aqui, de falar isso aqui. E qualquer dúvida que vocês ficarem, manda aqui embaixo nos comentários que eu respondo e manda esse vídeo pra quem você acha que precisa ver ele. Um beijo e até a próxima!